Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Eu hoje vindo do serviço, eu ouvi na Band News FM uma entrevista de um cidadão paulistano que, no auge da sua indignação, da sua revolta, do seu sentimento de abandono, ele falou uma coisa que, daquelas coisas que faz você pensar por horas, por dias, e só concluir uma coisa: o quanto nós estamos no caminho errado para resolver os nossos problemas, ou para pelo menos dar números satisfatórios aos nossos problemas. Eu estava ouvindo a Band News FM, estava passando uma matéria sobre os assaltos que estão acontecendo ali na região do Colégio Pio XII, aqui no Morumbi, área nobre de São Paulo. E um morador falando de como ele foi assaltado no final de semana, relatando o momento terrível que ele teve e tal. Dos motoqueiros abordaram o carro e tal, e levaram os pertences dele e tal. E ele disse que conseguiu ver, quando ele foi liberado, que ele conseguiu ver ainda que eles abordaram mais 2 carros atrás e fizeram uma espécie de arrastão. Aí esse morador deu entrevista e tal, esse assaltado. Na sequência entrou um outro morador, que foi quem deu a declaração para mim muito violenta e muito impactante. E ele disse assim que ele já foi assaltado naquela rua, e que ele está indignado e que ele não quer nem falar o que ele pensa do Brasil como país. E que para ele, isso palavras dele, ele tem 2 carros, os 2 carros são blindados, e que para ele a única solução para os problemas da violência ali é ter carro blindado, que não adianta outra coisa, que o único problema é ter carro blindado ou abandonar o país. Eu acho que essa declaração é de uma violência contra a sociedade que ele mesmo está inserido, é de uma violência contra ele mesmo que ele não tem noção. Ele se sente abandonado pelo poder público, e em contrapartida ele abandona a sociedade em que ele está inserida e os que estão no entorno dele, dizendo o quê? Dizendo o que sempre dissemos no Brasil desde a formação da nossa sociedade, que no Brasil quem tem dinheiro tem acesso às coisas básicas para se viver em uma sociedade apaziguada e decente, e quem não tem fica à margem dessas coisas. Ou seja, desde a formação do Brasil, desde o Brasil colônia, desde quando a família real portuguesa chegou aqui até hoje, sempre foi dessa forma. Quem tem dinheiro tem acesso a lazer, à cultura, à arte, à segurança, à alimentação, a saneamento básico, a segurança, a todas as coisas básicas para se viver. E quem não tem fica à margem dessas coisas. Por isso que você, quando anda por aí num bairro de melhor estrutura, quando você sai do seu bolsão de dormir, que você chama de bairro, que eu chamo de bairro, a gente se depara por aí com verdadeiras fortalezas, com casas que parecem mais um império, um castelo da época medieval, aquelas casas imperiais, aquela coisa gigante, um muro altíssimo, portões até o limite do teto, uma verdadeira fortaleza, mas parece um castelo da época medieval. Por quê? Porque no Brasil se perpetuou essa ideia. Quando nós começamos a formar nossas sociedades, com pouquíssimos privilegiados, com pouquíssimas pessoas com acesso à renda, às coisas básicas, logo se formou os marginalizados. E aí essas pessoas que tinham acesso, em vez de logo no começo começar a resolver esses problemas do Brasil de forma ampla e restrita para atacar o problema da raiz, não. Ela resolveu construir o seu próprio mundo dentro do mundo Brasil. Aí se construiu uma casa com um muro gigante para se proteger dos bárbaros, dos marginalizados, aquele muro alto até o teto, como você vê em bairros nobres aqui em São Paulo, aquelas casas maravilhosas e tal. Chegou um determinado momento que aquela fortaleza, aquele muro gigantesco já não era o suficiente. Então eles resolveram colocar ali uma cerca elétrica, e colocar uma cerca elétrica lá protegendo ainda mais a sua mansão. Aí chegou um determinado momento que a cerca elétrica só não era suficiente. Aí resolveram colocar um segurança ali na rua para fazer segurança particular. Aí chegou um momento que só segurança particular não era suficiente. Aí colocaram uma câmera de vigilância na entrada da rua, na saída da rua, na frente da casa, tal. Chegou um momento que não era suficiente.
frente. E aí agora eles resolveram comprar carros blindados e tal. E aí esses marginalizados, eles tinham que acompanhar essa evolução. E como eles acompanharam? Como acompanharam os bárbaros na Idade Média. Na Idade Média, quando os bárbaros chegavam para atacar aquelas fortalezas, aqueles reinos que construíam, aqueles castelos medievais e tal, e eles não podiam transpor aquela muralha, aquele super portão que tinha lá, o que eles faziam? Construíam seus lugares ali, seus acampamentos ao redor do grande castelo, ao redor da grande fortaleza, porque sabiam que num determinado momento as pessoas que estavam dentro daquela fortaleza iam ter que sair para fazer alguma coisa. E aí nesse momento eles atacavam. Então é isso que fazem os bandidos hoje. Apesar de todo o acesso que eles têm, de toda a tecnologia que eles têm para idealizar seus crimes, para fazer e acontecer, a tática que eles usam é a tática da Idade Média. Ou seja, a sociedade brasileira resolveu construir o seu próprio mundo, construir seus super condomínios, sua super casa, sua super fortaleza, seus bairros com casas medievais e não sei o que, mas num determinado momento tem que sair dali. E aí quando sai, o bandido ataca no portão. É a chamada saidinha, que antigamente só existia nos bancos, hoje em dia existe na porta das casas e tal. Isso acontece até na nossa periferia, aqui, nossos bolsões de dormir. Quem tem uma mínima condição constrói aquela casa com portão vasculhante até em cima, o muro no máximo, no limite e tal, mas em determinado momento ele tem que chegar, ele tem que sair 10, 11 horas da noite, sair de manhã, e é o momento que o bandido ataca. Por quê? A sociedade brasileira é uma sociedade com comportamento medieval. Quem tem dinheiro constrói o seu mundo, a sua fortaleza ali. Quem não tem fica à margem disso. Por isso que nós temos marginalizados. E aí esses marginalizados é o que hoje toca terror no Brasil. E o Morumbi é a prova viva que se policiamento resolvesse o problema de segurança pública, só policiamento, o problema do Morumbi estaria resolvido. Porque no Morumbi, quando acontece um crime, antes mesmo do delegado da área saber, a imprensa já está sabendo e cai matando em cima, e uma reportagem, a Band News é mestre nisso e tal. E aí daqui a pouco se apazigua, resolve o problema ali. Aí o bandido que está agindo na rua A migra para a rua X, para a rua Y, e mais a violência continua. Aí a polícia corre para combater lá, ele volta para a rua tal. Essa rua do Colégio Pio XII, onde a matéria retratava, é histórica esse problema de violência. Então é um sinal claro de que nós estamos abandonados à própria sorte, porque a sociedade brasileira não tem nada para a segurança pública no Brasil, para atacar as coisas que causam as mazelas sociais que nós temos. Não tem. Tem a ideia latente em nós, inserida na nossa formação, de que quem tem dinheiro constrói suas coisas, sua fortaleza, sua cerca elétrica, seu segurança particular, sua câmera de vigilância, seu super portão, constrói tudo. Quem não tem, fica à margem disso. Fica à margem do carro blindado, da super casa, da superestrutura, fica à margem da educação, do lazer, da cultura, da arte, do saneamento básico, da distribuição de renda, de todas as coisas que possam fazer com que a sociedade não tenha os problemas que nós estamos tendo hoje. E não venha dizer, ou não venho eu dizer, que temos um projeto para combater. Não temos um projeto para endurecer leis que são muitas e que umas derrubam a outra, e que é só um projeto para quem está no poder marcar território. Dizer, eu agora sou a autoridade, eu sou o governo agora, então vou fazer minha própria lei. Mas assim como o governo anterior, não vai resolver o problema, porque não ataca o problema na raiz. Porque vai atacar com mais polícia, com mais rigor, e se isso resolvesse, Morumbi estava resolvido. Há um lugar no Brasil, ou há um outro lugar no mundo onde há mais policiamento que no Morumbi? Quando vocês do Morumbi berram aí que estão sendo assaltados, demora a chegada da resposta da polícia, é imediata a resposta da polícia. Só que policiamento apenas não resolve o problema de segurança pública. O problema da segurança pública no Brasil é o estado de abandono desde a nossa formação como país colônia até os dias atuais. Quem tem dinheiro faz sua própria segurança. Quem não tem, fica marginalizado, fica barbarizado, assim como foi na Idade Média. Então, infelizmente, quando vocês estão chegando na escola para pegar o filho, chegando em casa, o bárbaro ataca. Volta a assistir os filmes da Idade Média que vocês vão compreender o que está acontecendo com vocês hoje. Beleza? Boa tarde, um abraço. Até amanhã.